Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo para você sempre a mensagem de Deus com uma linguagem mais fácil, mais simples, para que você compreenda melhor. É claro que a nossa compreensão da palavra de Deus vem do Senhor, nós precisamos buscar nele compreender a mensagem dele. Eu quero compartilhar com vocês hoje um trecho que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses. Fica lá no finalzinho da Bíblia, para quem não conhece. E nós vamos hoje falar um pouco a respeito do que se encontra no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os 8 primeiros versículos nós vamos abordar de uma maneira... nós vamos refletir a respeito do que essa mensagem nos traz e como aplicá-la à nossa vida. Esse contexto que nós encontramos aqui, nessa carta, nesse capítulo específico, nós vamos ver uma exortação de Paulo para os tessalonicenses, os irmãos, os cristãos em Tessalonicenses, a respeito de preservarem a sua vida santificada diante de Deus, a sua moralidade. E ele vai entrar num aspecto muito mais detalhado sobre a vida sexual, sobre a sua moralidade sexual. Eu destaquei alguns versículos, como eu disse, até o versículo 8, para que a gente possa aprofundar mais essa leitura. Paulo vai falar a respeito de progredir, ir avançando no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus. Logo no começo aqui, nós vemos no versículo 1, ele vai falar, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós vocês já receberam, qual a maneira que vocês devem viver, a maneira que agrada a Deus, e efetivamente estejam fazendo, continuem progredindo cada vez mais. A nossa vida, ela não pode estagnar, estacionar e ficar naquele nível eternamente. É esperado que o ser humano evolua, que ele progrida. Você vê um bebê, quando ele nasce, depois de 6 meses, ele já está mais evoluído. Quando ele está com 10 meses, você vê o bebê, ele já consegue sentar, ele engatinha, dependendo da idade dos meses dele. Vai chegar a fase de falar, ele vai andar, ele já começa a ter ali uma independência de conseguir andar de um ponto para o outro, pegar um objeto. Depois de anos, aquela criança ela já tem todas, espera-se que ela tenha ali as suas capacidades dentro da sua faixa etária, vai chegar na segunda infância, assim sucessivamente. A vida é uma constante evolução, pelo menos a gente espera que seja. O natural é que seja. Aquilo que não é normal é uma vida que está sempre igual, do mesmo jeito. Então Paulo vai trazer a princípio no comecinho do capítulo 4, essa explanação da importância de nós estarmos evoluindo, de nós estarmos buscando aperfeiçoamento, evolução, é uma continuidade. Quando você começa numa carreira, você deseja evoluir, você deseja ir galgando seus degraus, seus espaços, para que você vá aumentando o nível, não só do seu conhecimento, mas também das suas experiências e até mesmo da sua remuneração. Então espera-se que nós tenhamos essa progressão na vida e principalmente na nossa vida espiritual. Porque de nada adianta que a sua vida esteja progredindo apenas na esfera humana, a sua área acadêmica, financeira, sentimental, a sua saúde, família, amigos, mas a sua vida espiritual está estagnada, ela não anda, não sai do lugar. Você não busca evoluir, crescer espiritualmente. E de nada adianta, porque nós sabemos que nós somos um espírito. Nós estamos revestidos de carne por algum tempo, mas o que mais importa para a nossa eternidade é o nosso espírito. Então, se você não procura progredir na tua vida espiritual, se você não procura evoluir no teu relacionamento com Deus,
Tá na hora de você colocar isso como prioridade. Não deixar isso para a segunda instância, é algo que não tem pressa, não tem urgência. A nossa vida com Deus, ela sempre pede urgência e prioridade. Primeiro ponto para destacar é esse, a necessidade da gente progredir e progredir em agradar a Deus. Porque aqui ele vai mencionar no primeiro versículo, como nós vimos, a maneira de viver que agrada a Deus. O ser humano, ele tem, é quase que geral, é quase que unânime, ele tem uma visão de vida muito deturpada. O ser humano, ele entende que para ele ser feliz e para ele alcançar as coisas que deseja, ele precisa necessariamente viver da maneira que ele quer, fazendo aquilo que ele quer, atendendo suas vontades e fazendo aquilo que dá vontade, aquilo que dá na cabeça. Só assim ele vai ser feliz. A ideia de felicidade. E na verdade a Bíblia, ela rompe esse pensamento errôneo, né? Essa deturpação da realidade. Isso não é uma realidade. Na verdade, o que a Bíblia nos apresenta de vida para o ser humano é buscar agradar a Deus. Então, uma vez que eu busco, isso é uma busca. A gente vai buscando, vai tentando, vai ter hora que a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai lá, corrige e continua buscando. Então, é uma busca. Então, à medida que eu entendo que na palavra de Deus eu compreendo que a vida do ser humano, ela se baseia, entre aspas, porque é muito mais do que isso, mas esse é um dos pilares, em agradar a Deus. Então eu entendo que a minha felicidade, ela não passa por eu fazer tudo o que me vem na cabeça. Você já parou para pensar rapidamente? Se você fizesse tudo que vem na sua cabeça, tudo que te dá vontade de fazer, como seria a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Então aqui, esse primeiro versículo, ele já nos introduz essa mentalidade, esse pensamento. A maneira como os cristãos, os servos de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus precisam buscar evoluir, crescer, desenvolver a sua vida espiritual com Deus e buscar viver de uma maneira que agrade o Senhor. Porque é certo, se eu vivo de uma maneira em que Deus, se agrada comigo, eu serei feliz. Porque Deus está agradado de mim, o Senhor vai me abençoar. E isso não é uma barganha, isso não é um interesse fútil. Vou agradar a Deus para receber algo. Não. Na minha sinceridade, quando eu busco o meu crescimento, a minha progressão na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus, assim sendo, eu busco agradar o Senhor, naturalmente eu serei feliz e o Senhor me abençoará. Outro ponto que eu destaquei aqui é o domínio do próprio corpo. Vamos ver aqui no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tem outras traduções que eu já vi que no corpo vai ser substituído pela palavra vaso. E faz sentido, né? Um recipiente em que nós colocamos algo dentro. É muito interessante porque existe um texto na Bíblia que vai falar a respeito de dominar a língua. A pessoa que consegue dominar a língua, ela consegue dominar o corpo inteiro, que coisa difícil é dominar a língua do ser humano. Aqui nós estamos falando de uma maneira bem específica de dominar o próprio corpo. E isso tem muito a ver com esse contexto que Paulo está trazendo nesse capítulo aqui de 1 Tessalonicenses. A imoralidade sexual era algo comum. Nem tudo que é comum é normal. Mas era algo comum.
lá em Tessalônica. E é muito complicado de nós estarmos habitando num ambiente que seja completamente contrário àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós gostamos, àquilo que nós entendemos que é o certo, que é o lícito e é aquilo que agrada o nosso Deus. Então, essa exortação, esse ânimo, esse conselho, esse cuidado, essa advertência para os irmãos em Tessalônica é muito proveniente do ambiente, aquela atmosfera muito sexualizada. Existiam muitos cultos pagãos. A cultura greco-romana, ela é muito permeada no sexo, carnalidade, a lascívia, né? É o que em grego se chama porneia, a imoralidade sexual é muito comum. É cultural, é literalmente, é cultural. Então, a necessidade de ter o domínio do próprio corpo, não se deixar levar pelas vontades. Gente, é algo muito básico de se dizer, mas aquilo que é óbvio também é necessário falar. A vontade do corpo, seja uma vontade sexual, seja uma vontade de não dominar a língua e rebater, falar aquilo que pensa, seja lá o que for, e se entregar à ira, no seu momento de ira, querer revidar ou querer se vingar, todas essas situações, elas são comuns, elas são experimentadas por todo ser humano. Todo ser humano tem ímpeto, todo ser humano tem vontade, todo ser humano tem desejo, todo ser humano passa por essas coisas. Agora, à medida em que nós compreendemos que nós somos responsáveis por dominar os nossos próprios corpos, nós não temos o pretexto para dizer que foi mais forte do que eu. É uma frase muito usada para justificar um adultério que foi descoberto. Me perdoa, eu te amo, mas foi mais forte do que eu. Isso me faz lembrar de Gênesis 4, a história de Abel e Caim. E vai chegar um momento, antes do assassinato do Abel, que Deus vai falar o seguinte para Caim: o seu desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Deus estava alertando Caim do que estava por vir e do que já estava acontecendo, porque Caim levou um tempo maturando a ideia de matar o irmão. Se você parar para estudar com calma a história de Abel e Caim, depois das ofertas que os irmãos entregaram a Deus, depois da reação do Senhor, quem ele vai se agradar, quem ele vai aceitar, qual a oferta ele vai aceitar, quem ele não vai aceitar. Depois disso e antes do assassinato de Abel, o texto vai nos mostrar que Deus ele vai perguntar para Caim: por que você anda com o semblante abatido? Se nós formos parar para analisar essa expressão, é claro, traduzida para a nossa linguagem, quando você se depara com uma pessoa, primeira vez que você encontrou aquela pessoa no dia, pode até ser um conhecido, mas você encontrou, você acordou, saiu na rua, você encontrou com a pessoa. Você vê que a pessoa está com o semblante abatido. O que é o mais comum? Você perguntar para ela: mas fulano, o que foi? Por que você está com o semblante abatido? Está nesse tempo, no momento. Ou é comum você perguntar assim: por que você anda com o semblante abatido? Você nem sabe como a pessoa estava ontem. Você não sabe como ela estava 15 minutos atrás. Por que você anda com o semblante abatido? A ideia de continuidade. A ideia de que aquele semblante abatido não surgiu agora, já tem um tempo. Então Deus ele vai perguntar para Caim: por que você anda com o semblante abatido? Isso nos dá a ideia de que Caim ele estava há algum tempo. Podem ser dias, podem ser horas,
podem ser semanas. Mas ele estava, a continuidade, há algum tempo com o semblante abatido. Ele teve um tempo, ainda que seja um tempo curto, mas ele teve um tempo para esfriar, para desistir daquela vontade que já estava permeando a sua mente. A vingança, a inveja, a raiva, o desprezo. Mas ele não abandonou a sua vontade. Deus falou, é tua responsabilidade dominar. E assim acontece com todos nós até os dias de hoje. As nossas vontades de comer mais do que precisa, falar mais do que precisa, dormir mais do que precisa. As nossas vontades, elas são nossas responsabilidades. É muito conveniente e é muito hipócrita para o ser humano, na hora de querer requerer o cumprimento de suas vontades, de que maneira ele se posiciona? Mas é a minha vontade, é o meu direito para requerer. Mas na hora da responsabilidade, ele não tem o mesmo ímpeto de dizer: é a minha responsabilidade em dominar o meu corpo, é a minha responsabilidade em dominar as minhas ações. Então é muito hipócrita da nossa parte, como um todo, o ser humano como um todo, na hora de querer valer suas vontades, enche a boca para falar: é minha vontade, eu quero, eu estou com desejo. O corpo é meu, minhas leis, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas não tem tanto ímpeto na hora de falar, são minhas responsabilidades. Eu deveria ter dominado meu corpo. Então nós precisamos ter domínio sobre o nosso corpo. E a única maneira de nós, sendo espíritos, conseguirmos dominar o nosso corpo, que é carne, e a nossa carne está corrompida desde o momento em que o pecado dominou o mundo. A única maneira de nós conseguirmos dominar a nossa carne, estando nós ainda nesse mundo corrompido, é estarmos firmes no Senhor. Outro ponto em destaque aqui é a lascívia e a prostituição. Vai falar aqui no versículo 3 e lá no versículo 5. Versículo 3 está assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora, versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja que essa linguagem, essa mensagem, ela está focando, ela está centralizando na moralidade sexual. O contrário disso é imoralidade sexual. E aí muitas pessoas podem perguntar: mas então sexo é pecado, já que está falando tanto de sexo, de moralidade sexual? Se sexo fosse pecado, Deus não teria instituído que através do sexo, homem e mulher gerassem filhos, povoassem a terra. E marido e mulher proporcionassem um ao outro o prazer dentro do casamento. Então, o sexo, ele é santo, ele é bom, ele é frutífero dentro de um contexto, que é o casamento, o matrimônio aceito por Deus. Um homem e uma mulher e nada mais. Casamento diante de Deus. Fora a esse contexto, qualquer prática sexual é imoralidade sexual. É prostituição para o Senhor. É interessante a maneira até também conveniente, porque existe também um nível de conveniência no ser humano de entender, interpretar a prostituição apenas como um negócio. Não, mas prostituição é só aquela pessoa, homem ou mulher, que em troca de algum recurso material
pratica algum ato sexual. Só isso é prostituição? Não, para Deus não. Tanto que na minha tradução, que é aqui, vou compartilhar com vocês, essa tradução que eu estou usando é a revista atualizada, tá? Então vamos lá aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como nós acabamos de ler, como nós acabamos de ler no versículo 3, a ordem de se abster da prostituição. A prostituição, ela é entendida como muito mais do que uma entre aspas, tá? Uma relação comercial, aonde se envolve um recebimento de algum tipo de bem material em troca de práticas sexuais. A prostituição vai muito mais do que isso. Tanto que nessa cultura, não só ali em Tessalônica, mas em tantos outros lugares, os cultos pagãos, que eu me refiro, é importante destacar, os cultos pagãos a deuses estranhos, eles tinham comumente, em determinado momento dos cultos, práticas sexuais explícitas, em coletivo, tá? Homossexuais também. Então, era assim, muitas práticas relacionadas à imoralidade sexual eram realizadas dentro desses cultos pagãos, tá? Era algo comum, não é normal, mas era comum, ou seja, comumente acontecia. Então veja que a prostituição ela vai muito além do que envolver recebimento de bens materiais, receber dinheiro, receber joias, receber carro, vai muito além do que isso. O ato de usar o corpo para uma prática sexual fora do contexto que Deus criou é sim prostituir-se. É banalizar o corpo humano, desvalorizar o corpo e banalizar o sexo também, que é uma bênção para o marido, para a esposa e é através dele que gera filhos. É banalizar. Agora, o próximo ponto também, que é importante destacar aqui, é interessante que aqui no versículo 6, parece que vai mudar um pouco o foco, mas a gente ainda consegue aplicar no assunto que estamos tratando. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Existe uma outra versão aqui, que não está comigo agora, que eu acabei guardando e agora eu esqueci qual é a versão dela. Ela vai falar a respeito desse versículo 6, ninguém engane seu irmão em nenhum negócio. Aí pode parecer que saiu um pouco ali do contexto, tá falando muito de moralidade sexual, agora tá falando, olha, ninguém engane seu irmão em nenhum negócio, pode trazer à mente se fosse como se fosse um negócio comercial, financeiro, mas aquilo que nós precisamos entender aqui, o contexto, né? Nós pegamos aqui até o versículo 8 para falar a respeito da santificação. Evitar todas essas práticas para, no fim, nós entendermos que, através disso, nós alcançamos a santificação. Mas a santificação também não passa pelo respeito ao próximo? É claro que passa. Então, a gente consegue compreender que faz sentido esse versículo estar aqui dentro. Ele não traz, ele não verbaliza de maneira direta nenhum aspecto direto de promiscuidade, lascívia, prostituição, mas ele vai falar do respeito que nós devemos ter uns para com os outros. E não existe nada mais desrespeitoso, ou poucas coisas são mais desrespeitosas para o ser humano do que invadir
os limites entre a moralidade sexual, entre onde termina o seu espaço e começa o espaço do outro. É muito complicado porque hoje em dia, vou dar o exemplo da TV e da internet. Mesmo contra a sua vontade, muitas vezes você vê coisas que não queria ver. Você ouve coisas que não queria ouvir. E entra na tua casa coisas que você não deixaria entrar de jeito nenhum. E às vezes até na rua, você é obrigado a ver cenas que você não escolheria ver. E essa falta de limites, que hoje em dia está cada vez menores os limites, né? Isso é um grande desrespeito, que tem muito a ver com o que nós estamos abordando aqui sobre nos preservarmos de toda essa imoralidade para alcançarmos uma santificação cada vez mais profunda. As pessoas e no país em que nós estamos, isso é algo cultural. Aí muita gente vai falar que o país é tropical, é calor, é normal, pouca roupa, praia. É cultural. Se tornou cultural. E cada vez mais, né, nós somos impactados. Tem gente que não se impacta, mas tem cenas que são impactantes. Muitas vezes você andando na rua e você vê uma pessoa praticamente pelada na sua frente. Praticamente. Se você tirar ali 2 dedos de pano, você já vê como veio ao mundo. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja gente com mais idade. Seja o perfil que for. Fora a internet, você tá lá, às vezes buscando ou um entretenimento saudável, ou um estudo, um trabalho, uma informação, falando com alguém, e você é invadido por imagens totalmente escandalosas, imorais, práticas, vídeos, coisas totalmente assim, expositivas, escancaradas, escandalosas, áudios que às vezes você recebe e são coisas totalmente depreciativas nesse âmbito que nós estamos falando de moralidade sexual. E se essas pessoas guardassem apenas para elas, tudo bem, né? Não é tudo bem, mas guardou só para ela. Mas tem gente que tem o prazer de expor. É como se eles falassem assim: eu vou te obrigar a me ver pelado, eu vou te obrigar a ver a minha imoralidade. Então esse versículo 6 pode parecer que ele fez uma curva aqui no texto, mas para a gente resumir e entender a aplicabilidade dele dentro dessa caixinha do versículo 1 ao 8, nós entendemos o respeito ao próximo passa pela moralidade sexual. Aquilo que você quer que façam com você, você faz com o outro. Ou seja, tratar bem, ser educado, ajudar. Aquilo que você não quer que faça com você, não faça com o outro. Um exemplo muito claro como esse é expor a sua sexualidade para os outros. Por isso, se você mora num apartamento, você sabe que as paredes, né, prédios geminados, parede coladinha, ou às vezes um corredor que dá eco. Então, dependendo do que você vai fazer dentro da sua casa, menos é mais. Preserva o ouvido do seu vizinho, né? Quando você for passar pela sua janela também, mas tá muito calor, eu tô dentro de casa, eu pago minhas contas, tô à vontade. Mas tem um vizinho que também tem uma janela na casa dele, né? Curiosamente, você não é o único que tem uma janela na sua casa. Você tem, o seu vizinho também tem janela, né? O vizinho, aí tem a avózinha, tem a criança, né? Tem ali o esposo, a esposa. As pessoas têm janela, não é só você que tem janela. Então segura a onda, né? Tá calor, puxa a tua cortina. Então, o respeito ao outro, ele passa pela nossa moralidade, também sexual. Ninguém é obrigado a ver como você vê o mundo, né? Se você gosta de mostrar, mostra para quem quer ver, né? Então, combinado? Respeito também faz parte da moralidade sexual. Agora, por fim, vamos chegar lá
no que está no versículo 7 a 8, que nós vamos finalizar agora. Então vamos ler aqui. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vamos parar aqui rapidamente, antes da gente entrar no versículo 8. Deus não nos chamou para a impureza. O que é impureza? Aquilo que é sujo, aquilo que é imundo. Mas Deus nos chamou para quê? Para a santificação. Então a gente já consegue entender que a santificação é algo limpo. Contrário a isso é a impureza, algo que é imundo. Então, se nós queremos buscar a santificação na nossa vida, precisamos abrir mão daquilo que é imundo. E por fim, versículo 8. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Em outra tradução vai dizer que rejeita também a Deus, que habita em nós através do Espírito Santo. Veja como faz sentido a outra tradução que eu disse, que vai falar a respeito de dominar o seu corpo, vai usar o termo de vaso, que nós falamos que vaso dá a ideia de recipiente. Nós somos um recipiente. O ser humano, ele é um recipiente. Se você não se enche no Espírito Santo de Deus, você se enche no espírito do diabo. Você não fica vazio, é uma casa que não fica vazia. Se você não se enche de algo bom, você vai ser preenchido de algo ruim. Então veja que aquele que rejeita essas instruções de você ter uma vida, uma conduta honesta, né, com moral, sem escândalo, sem excesso, dominando o seu corpo, suas vontades, não se entregando à prostituição, fornicação. O que é fornicação? É o ato sexual fora do casamento.